Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e neste vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais aí sobre medidas de cadeira de rodas, o que é importante você ver numa cadeira de rodas antes de comprar. Este vídeo é para tentar sanar o maior número de dúvidas possível antes de você comprar uma cadeira de rodas. Porque eu recebo pelo menos uma pergunta por dia em uma das minhas redes sociais a respeito de o que deve se olhar antes de comprar uma cadeira, o que é importante você observar para não dar nada errado na compra da cadeira. Porque realmente, se você comprar uma cadeira errada, não vai dar certo. É dinheiro jogado fora. Principalmente se for uma monobloco. Como a monobloco é feita para as nossas medidas, não é muito fácil de arrumar outra pessoa para ficar com uma cadeira caso você peça essa cadeira errada. Então, vamos começar aí o que é importante você olhar numa cadeira antes de pedir. Se você é um paraplégico aí, ou um tetra, esses tetrão aí, fodástico, que consegue empinar a cadeira, consegue fazer várias coisas diferentes, uma das coisas que você tem que olhar é o centro de gravidade. Quanto mais o centro de gravidade for para frente, então quanto mais as rodas traseiras forem deslocadas mais para frente, mais fácil vai ficar da cadeira empinar. Para quem é muito ativo e consegue empinar, tem um bom controle, é desejável essa roda traseira um pouco mais para frente, para que fique mais fácil de empinar. Agora, caso você seja, como eu, uma pessoa que não tem tanta destreza assim, para tocar a cadeira, eu até toco, mas para empinar, para descer meio fio, subir rampa, é uma coisa que eu não consigo fazer. Então, a minha cadeira de rodas, quando eu pedi as rodas traseiras deslocadas mais para trás. Com isso, o centro de gravidade fica mais para trás e é muito mais difícil de você empinar a cadeira. É claro que há um limite aí, não tem como você colocar a roda muito para trás, né? Então tudo tem um limite. E é importante falar também que esse centro de gravidade da cadeira vai depender muito das suas medidas. Se é uma pessoa que é muito grande, tem uma perna muito comprida, é claro que você vai ter que chegar as rodas traseiras mais para frente para poder compensar o peso das pernas e o tamanho das pernas. Caso você seja mais pequeno como eu tenho 1,73 m, eu não sou tão alto assim, mas as minhas pernas são um pouquinho curtinhas. Então as rodas traseiras têm que ficar mais para trás para evitar da cadeira empinar. Então, quando você for pedir uma cadeira, eu sempre falo isso aqui: peça bem conservador, seja conservador nas medidas. Não adianta querer pedir muito para frente, senão a cadeira vai virar com muita facilidade, e se essa cadeira empinar com muita facilidade, mesmo aí você sendo um para com controle de perna, com controle de tronco bom, vai acabar que uma vez ou outra você vai virar. Então seja um pouquinho conservador nessas medidas. Então lembrando, se alguém pequenininho como eu pedir, por exemplo, 1 polegada, que é mais ou menos 2,5 cm do final ali do tubo da cadeira, se você é muito grande, se você pedir 2 centímetros, talvez a sua cadeira fique igual a minha nessa questão de empinar. Então quer dizer que a sua cadeira pode ficar aí mais difícil de empinar. Há uma coisa que é importante e é legal também: se por acaso você, ao pedir a sua cadeira, você conseguir pedir o anti-tip, é muito interessante. O anti-tip é uma barrinha que fica atrás da sua cadeira, que algumas cadeiras ela é móvel, na verdade a maioria das cadeiras ela é móvel, então você consegue descer e subir. O que esse anti-tip faz? Anti-tip é anti-tombo, traduzindo. Então quando você desce aí esse pedacinho de cano que tem uma rodinha na frente, sempre que sua cadeira for empinar, essa rodinha encosta no chão e não deixa a cadeira virar para trás. A minha cadeira não tem, porque na época que eu fui pedir, eu achei um pouquinho caro, então eu não pedi por causa disso. Por isso que eu falo, tem que ver se cabe aí no seu bolso. Outra coisa que é muito importante olhar na hora de pedir uma cadeira é a altura do encosto. Se o encosto for muito baixo e você não tiver controle de tronco, você não vai conseguir ficar bem sentado e provavelmente
ou você vai tender a ficar jogando o corpo para trás, então sua cadeira vai empinar com mais facilidade, você vai acabar caindo, ou se não, se ela for muito alto, pode ficar te empurrando para frente, e isso também não é interessante. Quem é um pouquinho ativo ou muito ativo, claro que, como eu falei antes, vai depender aí do controle de tronco. Eu, no meu caso, eu pedi o encosto um pouco abaixo ali da linha das escápulas. Isso porque eu toco muito a cadeira. Como eu toco muito cadeira, se eu ficar pegando na escápula, vai acabar que vai machucar, porque é um ponto de pressão. Então, fique atento a isso também. Outra coisa muito importante ao pedir a sua cadeira é a rodinha dianteira. Não adianta você pedir uma rodinha dianteira muito pequenininha, igual por exemplo 3 polegadas, se você não anda em lugares muito lisos. Eu, no meu caso, como eu ando muito de cadeira, o centro de Belo Horizonte tem muita pedrinha portuguesa e muito pedrinha portuguesa faltando, então é cheio de buraco. Fora aquelas imperfeições que é cheio de degrauzinho. Se eu usar uma rodinha muito pequenininha, como eu tenho dificuldade em empinar a cadeira, o que acontece? A cadeira vai bater porque não vai passar ou vai agarrar ali a rodinha e eu vou cair, porque eu também não tenho controle de tronco. Quando a cadeira travar, eu vou estabacar para frente porque já aconteceu. E olha que a roda dianteira da minha cadeira é 6 polegadas, é uma rodinha aí bastante generosa. Então, olhe isso também. Se você tem muita destreza, consegue ficar empinando a cadeira aí com facilidade, talvez isso não seja um problema para você. Agora, devido a essas calçadas horríveis, em grande maioria das cidades do Brasil, geralmente uma rodinha maior fica mais legal. Então, geralmente 5, 6 polegadas aí já está num tamanho muito bom, não precisa se preocupar. Se for roda muito maior, que não vai ter problema. A respeito da roda, uma coisa interessante falar é a roda dianteira, se ela for mais larga, é mais interessante às vezes do que ser muito grande. Porque ela mais larga, ela vai passar por cima de muitos buracos e não vai travar com tanta facilidade assim. Uma outra coisa importante de você ver quando você for pedir aí a sua cadeira é a altura do apoio de pé. Se o apoio de pé ele ficar muito alto e você tiver como baixar um pouquinho esse apoio de pé, beleza, vai ficar tranquilo. Você abaixa um pouquinho esse apoio de pé, vai dar a altura certinha, seu joelho não vai ficar muito elevado, vai ficar legal. Agora, caso você peça muito baixo e não tenha como você suspender esse apoio de pé, você vai ter que usar aí alguma coisa para subir a plataforma e apoiar seu pé. Alguns fabricantes vendem aí para suas cadeiras um alongador para quando acontece isso você conseguir apoiar o pé. Então vai depender também da marca de cadeira que você vai pedir, porque nem todas têm essas opções. É claro que tem como fazer uma gambiarrinha e funcionar, porque eu já vi algumas pessoas que fizeram e na verdade nem parece que é uma gambiarra. Ficou muito legal por sinal. Então vai depender também aí, né, do que você é capaz. Às vezes está num preço muito bom uma cadeira aí e você quer pedir e tem esse problema de não conseguir subir muito o apoio de pé, porque tem um limite aí, às vezes o fabricante ele impõe um limite. Você pode fazer isso e resolve o seu problema. Então fica a cargo de você, se você acha que vale a pena ou não. Outra coisa que é muito bom de você ficar atento aí, se você está querendo comprar uma cadeira, é a inclinação do assento. Quanto mais acentuada for a inclinação do assento, mais bem sentado, entre aspas, você vai ficar. Por que eu falo que sentado entre aspas? Porque para pessoas que têm menos controle de tronco como eu, como o seu joelho fica mais elevado e o bumbum fica mais baixo, você fica mais preso ali no lugar que você está sentado. Então fica mais fácil de você ficar bem sentado. Agora, se você é um paraplégico nível baixo, tem um controle de tronco bom, né? Aquela pessoa consegue encostar o peito no joelho e voltar e ficar em pé de novo, para você isso aí não vai fazer muita diferença não. Eu conheço várias pessoas que têm um tilt aí muito pouquinho, então essa inclinação é mínima, porque como a pessoa tem esse controle de tronco aí, não precisa ter esse fechamento aqui do quadril, então vai depender do seu grau de mobilidade. Uma coisa também que você não pode esquecer quando você for comprar uma cadeira de rodas é a altura do assento.
Se você usa um assento de 5 centímetros e de uma hora para outra você resolve usar um assento de 10 centímetros, então um assento mais alto, lembra que quando você ficar mais alto na sua cadeira, o seu encosto vai ficar mais baixo. Então se você subir 5 centímetros, o seu encosto vai ficar mais baixo 5 centímetros. Então, resumindo, o que eu sempre falo que é muito importante para você na hora de pedir uma cadeira? Dê sempre preferência para cadeiras com o maior número de regulagens possível. Se, no caso, esse tipo de cadeira for muito caro para você, tente pedir umas medidas mais conservadoras. Então, nem com excesso, por exemplo, de tilt, nem com pouco tilt, principalmente se for a sua primeira cadeira. Eu sei que é muito difícil e a minha primeira cadeira eu pedi ela totalmente regulável. Na verdade, essa aqui é minha segunda cadeira e ela também é totalmente regulável, porque vira e mexe eu sempre quero testar alguma coisa e acabo que mudo. Essa minha segunda cadeira eu já pedi com várias medidas diferentes da primeira e olha que a primeira é regulável também. Então, só para você entender aí que vira e mexe eu estou mexendo aí alguma coisa na cadeira para ver se eu fico mais bem sentado. Então eu acho que dependendo qual for a minha próxima cadeira, não vai precisar ser tão regulável assim. Talvez algumas regulagenzinhas a menos já resolva o meu problema. E o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se você tem mais alguma dúvida a respeito aí de cadeira de rodas, o que você deve olhar antes de pedir a sua cadeira de rodas, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu vou te responder, tá? Eu posso demorar um pouquinho porque são muitas perguntas, mas eu vou responder. Eu gosto de deixar isso muito claro. Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se tem algum conhecido seu que está querendo comprar uma cadeira ou está na dúvida aí, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar. Se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.